E aí eu lancei o Pavões Misteriosos. Fala desse livro que você está relançando agora. Lene, depois coloca a capa aqui pra gente. Essa primeira edição, a ideia era o quê? Era o pop do... Cara, o Pavões Misteriosos é o seguinte. Quando eu era adolescente, meus pais ouviam Rita Lee, Novos Baianos, né? Essa é a capa nova. Essa é a capa nova. A antiga é muito diferente dessa? É bem diferente. Essa capa do meu cara, chapa, é maravilhosa. linda, né? André Hernandes. A arte do André Hernandes ficou muito legal, né? Pavões Misteriosos, a explosão da música pop no Brasil, 74 e 83. Depois Exatamente. você fala quando vai ser lançado, como vai ser lançado e tudo mais. Eu cresci ouvindo Novos Baianos, Secos e Molhados e tal. E eu sempre me perguntei por que não... Na bibliografia sobre música brasileira, você tinha lá Jovem Guarda, Tropicália, anos 80. E o que aconteceu entre a Tropicália e os anos 80, né? Tipo, por que discos como, tipo, sei Anos lá... Perdidos, tem uns Anos Perdidos. Cara, Secos e Molhados, Novos Baianos, foi a melhor fase do Raul Seixas. Tinha material sobre os artistas isolados, mas não tinha um livro, eu achava, que falasse um pouco dessa época. Você acha que não foi um movimento... foi muito, não teve uma coisa muito homogênea, por isso não virou uma coisa... Eu acho que... isso que eu tento explicar no livro, o que eu tentei explicar é o seguinte: por que tanto disco foda saiu no Brasil na mesma época? Exato. Entendeu? É muita coisa, né? Quando você pega as listas de melhores discos brasileiros de todos os tempos, assim, eu tô falando de música pop, não tô falando de samba, não tô falando de bossa nova. Não tem jeito, cara. Acabou Chorare, é o primeiro dos Secos e Molhados, é o Tábua de Esmeralda do Jorge Ben, é o Alucinação do Belchior, né? E, cara, todos esses discos saíram entre 69 e 75, entendeu? Uma coisa absurda, assim. Não tem... É muito difícil você ter um que saiu antes. Os discos do Raul, né? O Guita é de 74. 74? O primeiro é de 73, o primeiro solo dele. Né? O Sociedade da Gran Ordem é antes, mas Sessão das 10. Mas o Krieg Rabandula é de 73. O Guita é de 74, a Nova Ion 75 e há 10 mil anos atrás 76. Cara, é uma enciclopédia aí, né? Não, porque o Raul... bagunçado com as datas aí. Nó na minha cabeça. Não, porque o Raul é uma obsessão minha. Assim. Então você ficou bravo com o Ed Mota? Cara, eu achei engraçado. Achei engraçado. Depois ele pediu desculpa, né? Desculpa, ele fez merda. Quem foi? Foi o Regis, né? Falou que agora o grande castigo para Ed Mota, em todo show dele agora vai ter alguém gritando toca Raul. Pro resto da vida ele vai escutar toca Raul. Não, ele falou merda, mas beleza, o cara pediu desculpa, tá limpo. Mas aí eu comecei a tentar entender por que esses discos todos saíram nessa época, né? E aí, assim, foram 65 entrevistas, além de entrevistas pro livro, além de muitas entrevistas que eu tinha feito antes. E aí eu escolhi esses anos, 74 a 83, por razões bem objetivas. Foram os únicos anos em que... 74 foi o primeiro ano em que o Roberto Carlos perde o topo da liderança de discos vendidos no Brasil. Ele perde para os Secos e Molhados. Ah, é? O disco dos Secos e Molhados saiu... Eu não sabia que os Secos e Molhados tinham vendido tanto assim. Vendeu... Secos e Molhados sai em agosto de 73, mas ele sai para uma gravadora pequena, né? Continental. Nem era uma gravadora pequena, mas uma gravadora que não investiu no disco. E ele começa a crescer em 73. Logo depois, o Fantástico estreia. E a estreia do Fantástico, eles põem um clipe dos Secos e Molhados na abertura. Se você pegar a primeira abertura do Fantástico, você vai ver que tem lá os Secos e Molhados tocando no Maracanãzinho. Então, isso começou a impulsionar muito os Secos e Molhados. E aí, durante o ano de 74, 6 meses depois do disco sair, eles batem o Roberto Carlos. Então, quando você vê a lista de discos mais vendidos no Brasil em 74, os Secos e Molhados está lá em primeiro lugar. Em 83, acontece de novo. Voo de Coração, do Hit. É um disco que tira o Roberto Carlos do primeiro lugar. Porque o Roberto Carlos depois volta para o Roberto Carlos, desde 66, 67, ele é primeiro lugar todo ano. É mesmo? Pelo menos nas paradas. Sei. Parada de disco no Brasil é uma merda, assim, você não tem uma coisa muito confiável. Então eu usei uma parada só, que é a parada do No Pen, que era uma parada super assim, sujeita a falhas. Primeiro era feita só no Sudeste, era feita em lojas, toda cheia de falha. Mas, cara, você tem que... Se você vai comparar anos, você tem que usar a mesma pesquisa. Senão não adianta você pegar uma pesquisa e outra pesquisa, entendeu? Então, beleza. Na parada do No Pen,
74, Secos e Molhados bate o Roberto. Em 83, o Hit bate o Roberto. Entendi. Você Entendeu? pegou as duas pontas onde alguém desbanca o... Exatamente. E nesse período, a música pop, em alguns momentos, ela domina o mercado. Né? Você coloca MPB junto do pop ou não? O que era chamado de MPB? Não coloco. Não, tipo o quê? Chico, Caetano... Chico não, mas Caetano sim. Sim? Caetano é muito mais pop. Caetano é muito mais pop do que o Chico, né? Por exemplo, o Chico tem uma tradição... Gilberto Gil, sim, claro. Entendi. Mas a minha ideia era assim, era tentar explicar por que a música jovem sempre foi perseguida no Brasil e por que nesse período ela triunfa. A música jovem nunca vendeu nada no Brasil. Sempre vendeu muito pouco. Perseguida em que sentido? Perseguida no sentido de... Não vou nem falar de censura. Estou falando de vender pouco mesmo. Ah, tá. Entendeu? Nesse sentido. O Brasil tem movimentos pop muito importantes, tipo a Jovem Guarda, é um movimento pop muito grande, muito importante. A Tropicália, muito importante. Mas assim, Jovem Guarda foi um período em que a música jovem teve muito destaque. Mas, cara, a Jovem Guarda aconteceu entre 65 e 68. O mercado de discos no Brasil era minúsculo. Não se vende... o mercado de discos no Brasil cresce no milagre econômico. Ele cresce na virada dos 60 para os 70. O negócio do Brasil grande. Né? Então, assim, num período de... carro pra caramba, eletrodoméstico. Então, o carro, o que vinha no carro? Toca-fita. Exato. E rádio. Entendeu? Exato. As pessoas começaram a comprar vitrola, começaram a comprar 3 em 1, começaram a comprar televisão. Então, assim... O mercado de discos no Brasil, entre 68, isso tem no livro, eu não me lembro exatamente os anos, mas é assim, entre 68 e 77, ele cresce 12 vezes o mercado. Então, assim, Jovem Guarda foi um puta fenômeno? Foi, mas um puta fenômeno numa época em que o mercado era desse tamanho. E era um fenômeno muito localizado também, né? Porque era um programa de TV, pouquíssima gente tinha TV na época, né? Era um programa da TV de São Paulo, né? Então muitos lugares do Brasil não chegava, né? E aí depois teve a Tropicália, outro movimento pop. Não vendeu nada a Tropicália. Foi um movimento muito importante, mas os discos assim nem aparecem em listas. Assim. Foi um movimento muito importantíssimo. Os discos são fantásticos, mas não foi um movimento pop no sentido de chegar ao grande público, entendeu? Quando que a música jovem chega ao grande público? Com os Secos e Molhados. É a primeira vez... Na minha cabeça era o Jovem Guarda? Jovem Guarda. Não, cara. Se você pegar a lista de discos vendidos no Brasil durante a Jovem Guarda, a música romântica dá de 10. Carlos Alberto, Rei dos Boleros. Os caras que vendiam mais. Cacete, muito mais. Paulo Sérgio, sei lá, esses cantores românticos sempre venderam muito mais. A música romântica sempre vendeu mais no Brasil. E aí eu tento explicar por que... Mas tinha essa marca de brega naquela época, não? Já tinha. Tinha como uma coisa de menor valor. Já tinha, porque eu estou fazendo um livro agora sobre o Nelson Ned, em que eu tento explicar isso também, né? Já tinha um certo preconceito contra esses caras da música romântica, que fica mais exacerbado ainda no meio para o final dos anos 70, quando as FMs explodem no Brasil. E aí você tem uma separação muito grande entre a programação de FM e a programação do AM. Exato. É absurdo, assim. Tipo, a AM tocava esses caras todos... A AM tocava o povão. Assim, basicamente, para quem não sabe, a AM o som é pior, mas é mais potente. Chega lá mais longe. Longe. FM, frequência modulada, estéreo, som bom, mas reduzido. Elitizado. Não era elitizado. Alcance reduzido, né? A FM começa a tocar quem? Começa a tocar Guilherme Arantes. Começa a tocar essa galera mais jovem pop. E a AM fica com Moacir Franco, Nelson Ned, os chamados bregas. Assim. Então tem uma divisão muito grande. Então o meu livro que eu tentei explicar era por que tantos discos bons foram lançados no Brasil nessa época e por que a música jovem finalmente, depois de muito tempo, triunfa. Entendeu? E, cara, as explicações são simples, assim. Tem a ver muito com o mercado mesmo, cara. Porque... era uma época em que o mercado de discos multiplicou muito no Brasil. Você tem a entrada de um novo consumidor. Sabe essa coisa da classe C e D começou a comprar discos? Isso aconteceu em 73. Também aconteceu. Você tem uma urbanização do país, porque o Brasil era quase um país rural e depois do milagre econômico as cidades crescem muito e muita gente vem dos campos para as cidades, né? Então você cria um mercado consumidor jovem, urbano, né? E ligado em coisas mais modernas. Então eles queriam também um tipo de música que falasse mais com eles e não com os pais deles, né? E aí a gente tem uma coisa que é muito
que é muito interessante, que é o seguinte, cara, que as pessoas hoje... Você tem uma ideia de que as gravadoras foram uma merda. As gravadoras, porra, elas sacaneavam os artistas, elas não sei o quê e tal. E eu tento explicar no livro, sem ficar defendendo gravadora, mas que as gravadoras eram absolutamente necessárias e foram elas que sustentaram essa série de grandes discos que foram feitos no Brasil nesse período aí de 10 anos. Pô, os discos mais radicais foram feitos pelas gravadoras maiores e mais caretas, entendeu? Acabou o Chorare dos Novos Baianos, lançado pela Som Livre, que é a gravadora da Globo. E por que eles faziam isso? Porque alguém de lá de dentro curtia? Porque existiam pessoas muito talentosas dentro das gravadoras. As gravadoras eram empresas, corporações muito bem estruturadas. E as pessoas que trabalhavam nas gravadoras sabiam que você tinha que dar uma no cravo e outra na ferradura. Você tinha que vender o Odair José com a grana... O Regis falou isso também, né? Esses caras que bancavam as experiências deles, né? Um exemplo clássico, tá? O Polygram. Polygram, uma multinacional do disco e tal. A Polygram no Brasil tinha 2 selos, o Polydor e o Philips. A Polydor, quem era? Tim Maia, Odair José, essa galera que vendia disco pra cacete. A Philips, quem era? Todo o pessoal da Tropicália. Gil, Caetano. Com a grana da Polydor que eles ganhavam, a Polygram bancava os artistas que não vendiam tanto. Por quê? Porque os caras tinham a cabeça de saber que o Caetano Veloso ele pode não vender tanto quanto o Odair José, mas ele vai vender a vida inteira. Então eles tinham a noção de que era necessário investir a longo prazo. Entendeu? Então, as gravadoras eram muito bem estruturadas, elas tinham gente muito competente. Os músicos eram absolutamente fodas, assim. Quando você vê os créditos, dá vontade de chorar, cara, porque é muito emocionante, assim. Você vê... Um exemplo, Odair José, o cantor das Empregadas, o Brega. Sabe qual era a banda do Odair José? Quem? Era o Azimuth, cara. Era o Zé Roberto Bertrame, era o Mamão tocando bateria, entendeu? Era absurdo, entendeu? A banda deles era essa. Quem gravou... Cigana Sandra Rosa Madalena, os arranjos são de quem? Do Eduardo Assad. O Eduardo Assad é um puta maestro, entendeu? Assim, tinha muita qualidade em tudo. E tudo entendeu? Era a gravadora que cuidava dessa parte. O artista chegava meio... o artista... Sem ter esses... Pouquíssimos artistas tinham banda. Eu acho que talvez só o Roberto Carlos tinha banda dele. E o Tim Maia. O Jorge Ben tinha a galera que tocava com ele. Mas, via de regra, as gravadoras tinham uma estrutura de músicos de estúdio e arranjadores. E montavam um time conforme o cara que...